E hoje eu quero contar para você a história de um dono de farmácia que se tornou um empresário de sucesso. Ele abriu a farmácia em 20 de 8 de 2011 e quando ele nos procurou, em 2021, já tinha 10 anos que ele estava com essa farmácia aberta. Um caso que é bastante interessante. Eu estou vendendo, na minha opinião, na minha visão, eu tenho uma venda satisfatória, só que eu não consigo ver o dinheiro. Ao contrário, todos os meses eu acabo desfazendo de um bem, ou buscando algum empréstimo, ou buscando alguma maneira de colocar dinheiro dentro da farmácia. Mesmo que o faturamento, na minha visão, ele deveria cobrir as despesas e sobrar lucro, eu não consigo ver esse dinheiro se efetivando nas minhas contas bancárias. Quando nós fizemos o diagnóstico situacional da empresa dele, nós percebemos que o problema era um pouquinho maior. Como assim? Na verdade, ele estava dependendo só de um cliente. Como assim dependendo só de um cliente? Ele faturava por volta de 70 mil por mês e desses 70 mil por mês, 80% era venda para a prefeitura. E o que acontecia? A prefeitura, às vezes, ela demorava a pagar, às vezes ela comprava e precisava comprar de novo antes de fazer o pagamento anterior, à medida de que quando o dinheiro entrava, só cobria o rombo dos meses anteriores que o dinheiro ficava faltando. E tinha vezes que a prefeitura ela pagava parte da compra e já comprava novamente. Então essa conta, nas contas bancárias, ela nunca fechava, sempre ficava faltando dinheiro para poder entrar. Quando ele começou, a gente até pensou, né? Poxa, se a prefeitura não está pagando da forma que deveria para que ele pudesse manter o fluxo de caixa positivo, ele talvez seria inteligente ele cortar a venda para a prefeitura. Mas como ele faria isso, sendo que 80% da venda dele era para a prefeitura? Se a gente falasse aqui, né, vamos pegar aqui 70 mil, de 70 mil que ele vendia, basicamente 56 mil era para a prefeitura e o que ele vendia para os outros clientes era cerca de 14 mil. Então, se ele parasse de vender para a prefeitura, ele poderia fechar a farmácia. Por quê? Porque o valor que ele vendia não ia ser suficiente para pagar todas as despesas e manter a empresa aberta. Então, definitivamente, essa não era uma estratégia. Mas depender de um cliente só também não estava sendo inteligente para o negócio. E foi aí que nós elaboramos um plano de ação para que ele pudesse aumentar o faturamento, aumentar a venda dele, a ponto de que a compra da prefeitura ela tivesse uma representação percentual que fosse bem menor e que não impactasse tanto o caixa. Claro que para isso várias estratégias precisaram ser tomadas. E o primeiro ponto que ele precisou trabalhar foi o mix de produtos e o estoque. Até porque o mix de produto dele era muito adequado à necessidade da prefeitura e não à população local. À época ele imaginava, poxa, se eu estou em uma cidade de 4 mil habitantes e aqui tem mais 2 farmácias, não tem espaço para que eu possa crescer. Só que quando ele adequou o estoque dele à necessidade da população, inclusive fazendo pesquisas e perguntando o que as pessoas gostariam de consumir na farmácia, e com isso, só com isso, o faturamento dele já começou a melhorar, já começou a subir. Somente o estoque não seria suficiente para poder atingir o faturamento. Além disso, ele precisava de outras estratégias. A precificação era um ponto importante, porque durante todos os 10 anos, ele não se importava tanto em ser tão atrativo para a população assim. O foco dele era a prefeitura e aí ele não adequava o preço dele à concorrência que existia na cidade. Eram outras 2 farmácias? Sim, mas ele não fazia questão de ser tão competitivo assim. O que ele fez? Aplicou novas estratégias de precificação, levando em consideração quais produtos eram geradores de tráfego, quais produtos eram geradores de renda. E esse ponto é um ponto muito importante. Por quê? Porque ele passou a ser competitivo, sendo mais agressivo em produtos geradores de tráfego e passou também a ter maior rentabilidade em produtos geradores de renda. Só que somente essas 2 estratégias também não foram o suficiente. Por quê? Porque ele tinha na época uma equipe que estava preparada para o formato de atendimento que ele tinha até então, que era basicamente de dispensar o produto
que o cliente viesse comprar. Como a estratégia ou a busca dele era aumentar o faturamento para a população local, ele investiu em treinar também a equipe que estava com ele, para que essas pessoas pudessem fazer vendas consultivas e não apenas entregar o produto que o cliente veio buscar. Nessas vendas consultivas, teve uma maior interação com o cliente, teve uma maior conexão com o cliente, que é muito importante tanto para farmácias de bairro quanto para cidades pequenas. Esse contato 1 a 1 e essa criação, né, se a gente pode dizer assim, da autoridade da farmácia, do empresário, do proprietário e também dos atendentes, que eles estão ali para resolver problemas e não apenas para dispensar produtos. Com essa estratégia de aumentar o capital intelectual dos colaboradores, os clientes começaram a ver a farmácia de uma forma diferente e começaram a comprar e assim elevar o faturamento da empresa. E é isso que eu quero mostrar para vocês em números de como isso aconteceu no decorrer do tempo. Olha só, olhando aqui em números, a venda bruta dessa farmácia estava em R$86 mil e a venda líquida, que é o faturamento, em R$69.406,11. E qual que era o lucro operacional dessa farmácia? Estava aqui, ó, R$10.423,90, 12% da venda bruta. Um lucro operacional satisfatório para o varejo farma, visto que falamos em lucro em torno de 8 a 12% para farmácias independentes, certo? Então, era um lucro satisfatório. Só que aqui estava o maior problema dele, quando a gente ia analisar a diferença mensal entre venda e receita, a diferença entre aquilo que ele vendia e conseguia receber dentro do mês. Então, olha só, quando a gente analisou de agosto a outubro, a diferença entre venda e receita era de R$22.497,94, ou seja, dos R$69.406,11 que ele vendia, ele deixava de receber R$22.497,94. E essa diferença representava 30% da venda dele. Do que ele vendia, 30% ele deixava de receber. Ele recebia apenas 70%. 30% ia se acumulando, às vezes ele recebia, às vezes a prefeitura deixava de comprar e pagava, às vezes ela comprava por meses seguidos e depois pagava só que a conta, o ciclo mensal para que ele pudesse repor a mercadoria e pagar as contas em dias, nunca fechava. Então ele sempre tinha que pegar dinheiro de outros lugares, colocar dentro da empresa para conseguir fazer essas vendas e estava sendo um problema para ele e também para os outros negócios que ele tinha. Esse era o maior problema. Quando aplicamos as estratégias, como eu falei para vocês, de adequar o estoque à necessidade, o mix de estoque à necessidade, fazer a precificação de uma forma inteligente e personalizada, levando em consideração produtos geradores de tráfego, produtos geradores de renda e também treinamento com os colaboradores, transformando-os em verdadeiros consultores de venda, olha o que começou a acontecer. No ano seguinte, 2022, o faturamento dele passou de 69 mil para 110 mil e o lucro operacional 13% da venda bruta, certo? 13% da venda bruta. O lucro também melhorou, o faturamento aumentou e o lucro também melhorou. Quando foi em 2023, foram elaboradas aqui novas estratégias de campanhas de vendas, novas estratégias de marketing e também foi aqui, depois que os colaboradores já estavam treinados para vendas, onde foram estipuladas as metas para aumento de faturamento. E aí o que aconteceu? No ano de 2023, o faturamento dessa farmácia já veio para R$ 127.469,68 na média, com um lucro operacional de 18,44%. Além do aumento de faturamento, também teve um aumento de lucro. Bruna, por quê? Porque com a mesma estrutura de despesas operacionais fixas, ele conseguiu faturar mais. O aluguel não mudou, a energia não mudou, o software não mudou, a quantidade de colaboradores também não mudou porque ele começou a aproveitar mais a equipe que ele tinha fazendo vendas mais assertivas. Quando foi no ano de 2024, o faturamento foi para 180 mil, o lucro operacional representando também 18% e agora em reais o lucro estava em R$ 41.543,90. Certo?
E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui, o que vem acontecendo agora no ano de 2025. Peguei os últimos 3 meses, maio, junho e julho, e a gente pode ver aqui que ele já atingiu uma média de faturamento de R$ 223.359, com 15% de lucro, porque agora ele já está aumentando o time, as despesas operacionais fixas aumentaram já um pouco mais e começaram a representar mais sobre a venda, mas mesmo assim um lucro satisfatório de 15,74%, representando R$ 46.758,82. Você lembra que lá no começo eu mostrei para você que ele tinha um problema grande entre vender e não receber? Ele vendia e recebia 30% a menos do que vendia, e ele não tinha, naquela época, a opção de não vender para a prefeitura, senão o faturamento dele caía lá embaixo e a farmácia seria inviável? Pois é, olha aqui, agora, mesmo com a venda em 223 mil, o que nós observamos? Que a receita está em 225. Na média aqui desses últimos 3 meses, a receita foi até um pouquinho maior do que a venda, 1,35%, dentro da oscilação aceitável. A venda para a prefeitura, mesmo que ela é significante para a empresa dele, ele começou a ditar a regra de colocar limite para a compra e definir que ele só venderia novamente a partir do momento em que a prefeitura fizesse o pagamento. Ah, Bruno, mas aí a prefeitura compra de outra farmácia assim e tudo mais. Olha, na situação dele, a prefeitura continuou comprando com ele continuou tendo o mesmo contrato e ele recebe na data e fornece medicamento à medida que tem os pagamentos. E ele pode fazer essa decisão somente quando ele assegurou que a farmácia ela tinha faturamento para além da prefeitura e que se por acaso ele perdesse aquele convênio, isso não prejudicaria a empresa a ponto dela fechar mais. Entende? Então foi uma estratégia de quê? De você sair da dependência de só um comprador, de só um cliente e passar a pulverizar a venda para que os outros clientes compensassem o desnível financeiro que esse cliente trazia. Outros casos, outras situações que eu posso contar para vocês, são farmácias que dependem de um convênio com uma grande empresa, um convênio talvez com uma escola, um convênio com uma faculdade, um convênio com uma indústria, um convênio com outro grande comércio e que os colaboradores desse comércio, eles tem uma representação muito alta no faturamento dessa farmácia e ela se torna refém, entre aspas, desse faturamento. Então, todas as vezes que nós temos uma empresa assim, que depende de 1 ou 2 clientes, é uma empresa que ela não tem uma estabilidade e que quem dita as regras do que acontece no negócio é quem está de fora. E a nossa estratégia como consultores nesse momento é o quê? Trazer o poder de decisão para dentro da empresa. Como fazer isso? Analisando a situação atual, trazendo estratégias e projetando o futuro desejado. E é isso que o Instituto Bula faz com a sua farmácia também. Essa estratégia mudou a vida desse cliente, que saiu de um lucro de R$10 mil para um lucro de R$46 mil. Além disso, o dinheiro que ele não conseguia ver aparece hoje no caixa. Pensa só, no caso dele, ele precisou ajustar estoque, ajustar a precificação e também transformar os atendentes em um time de vendedores para a farmácia dele. Isso transformou ele de um dono de farmácia para um empresário de sucesso. E você? Qual que é o desafio que você está passando que eu vou trazer uma estratégia para você virar o jogo da sua farmácia? Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para receber mais dicas como essa.